Olá a todos! Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante sobre a consciência messiânica, a consciência crística na linguagem grega, sobre Mashiach na linguagem em hebraico, conceito cabalístico profundo, nada superficial, que vem integrar, que a gente vai tentar abordar o tema dentro de uma integração das escolas filosófico-religiosas, que na verdade a Kabbalah, ela é profunda, as obras textuais têm um nível de compreensão que é o quarto, assim como se lê a Torá em 4 níveis para entender a Kabbalah, as próprias obras escritas pelos Mekubalim, cabalistas, elas têm um nível de profundidade que requer esse nível quarto de compreensão que está ligado ao Olam Atzilut, o nível da emanação divina. Quando a gente tem uma faísca dessa emanação divina, uma coisa mínima que a gente quer dizer, que vai ligar a nossa Yehidá, o nível de manifestação divino mais elevado, segundo a própria Kabbalah, a terminologia cabalística, a essa consciência. E a gente tem nas escolas orientais, hinduístas, budistas, de um modo geral, né, taoístas, também muito mais conhecida aqui no Ocidente, né, o modelo, por exemplo, aqui do Ocidente é o Cristo na cultura cristã. Na cultura, vamos dizer assim, numa forma mais generalizada, tem Krishna, que corresponde a uma equivalência, assim, quando a gente se aprofunda na Bhagavad Gita, no épico da Mahabharata, que é uma estrutura filosófico-religiosa bastante interessante também. E a Kabbalah vem decodificar isso numa palavra simples que é Mashiach, que no fundo não é uma personalidade, não é um ser único como uma pessoa, como nós somos, mas uma titulação, o Talmud, que é a tradição oral que foi escrita pelos sábios de Israel, os mestres Mekubalim, cabalistas, que de certa forma todas as obras textuais elas escondem isso, porque a perseguição era muito grande, a inveja, os ciúmes contra o povo e os mestres de Israel, infelizmente, durante o tempo que a gente conhece da humanidade. Essa sabedoria atraía tanto pessoas boas quanto aquelas que tinham, vamos dizer assim, essa inveja, esse ciúme, essa questão que, vamos dizer assim, eles se sentiam diminuídos, o que não tem nada a ver, porque compartilhar a sabedoria torna o outro mais sábio, e não o tolo vai se tornar o sábio mais tolo. Ao contrário, assim ensinam os cabalistas. Voltando ao foco da consciência messiânica, Mashiach, no Oriente usado também o termo Sananda, que também é mal interpretado na filosofia védica por muitos das filosofias orientais, como se fosse o próprio Krishna, o Rama, o próprio Jesus, já integrando as escolas espiritualistas. O Jesus não era amado, né? Nos planos espirituais, alguns interpretam como sendo Sananda, o nome. Mas esse não é um nome, isso é um título, uma função de quem está em bem-aventurança. É um raio divino e tem a ver com isso que a gente acabou de falar de Atzilut, que é o mundo da emanação divina, o nível de Yehidá que a gente faz conexão com a divindade, na consciência, tudo pela consciência. Mais interessante que a gente vai trazer aqui como algo que não é, de certa forma, inédito, que a gente já escreveu nas obras textuais nossas, assim como em outras abordagens de vídeos, esse termo, a palavra Mashiach, está inclusive no Talmud, não precisa nem ir para Kabbalah, que é o estudo religioso judaico, no devocional israelita, isso é conhecido. São as letras de seus grandes mestres, dos discípulos, quando escreveram no Talmud. Os mestres são os códigos, que os mestres foram discípulos de mestres, e por assim vem a cadeia dos mestres na geração. Então a gente tem a letra M como Menachem, que é consolador, por exemplo. E aqui a gente tem a letra Het, que é a última, a gente falou da primeira em hebraico, da direita para a esquerda, para quem está lendo aqui em azulzinho, deixamos fixo,
que é reino, que é graça. Então a gente tem o que? A bem-aventurança tem a ver com o que? O estado de consolação, que é a primeira letra, assim como a última, da graça divina, da misericórdia, da bem-aventurança, o estado feliz de ser. É a mesma coisa, é uma titulação. Então o ser que desenvolve e ativa, na verdade, a consciência, aí na linguagem cabalista de Tiferet, a gente botou aqui no centro à esquerda uma imagem com uma Davi no peito, que é o nível de Tiferet na árvore da vida, como se fosse o ser humano no arquétipo da árvore da vida. É uma correspondência assim direta, segundo a Kabbalah. E isso é a consciência de Mashiach. O primeiro nível, na verdade, é sólido, quando a gente já tem a Ruach HaKodesh, inspiração divina, nível de profecia, vai subindo para Tiferet, que já é a consciência cristã, mas também tem essa subida mais ainda, que aqui a gente não vai abordar para não aprofundar muito, é só apenas um bate-papo, né? Uma liçãozinha, uma mini aula bem simples, para que a gente, simples, mais profundo, mas que a gente possa aplicar nosso dia a dia, ativar essa consciência divina em nós, essa consciência messiânica, também pode ser chamada de divina nesse aspecto, vai subir até o divino mesmo, a divindade que é Keter, vamos dizer, o refino do caráter e da conduta, que tem a ver com as midotas, as qualidades divinas em cada sefirá na árvore da vida, ou seja, da compreensão, do equilíbrio, da paz interior, da consciência, né, pura, livre dos os preconceitos, restrições, do próprio amor incondicional, dessa bondade que a gente deve compartilhar sem receber a troca, esperar trocas, expectativas, ter o discernimento do certo e errado no sentido cósmico, não no sentido grupal ou tribal, social, numa interpretação sociológica, antropológica, mais cabalística, muito mais ampla. E aí, qualquer um que segue essa ou aquela escola filosófica com esses conhecimentos, embora pouco no sentido de informações, né, aqui a gente não está fazendo uma obra literária, nem pretende, muito menos esgotar assuntos de conteúdos pelo YouTube, mesmo que seja 1 hora ou 2, porque a Kabbalah é algo infinito, é uma ciência da alma, e é a própria alma que está construindo o próprio conhecimento, essa sabedoria no nível de divino, desse de emanação divina. Então essa concordância, essa convergência, integração das escolas diz respeito ao esforço de cada um de nós na superação dos obstáculos, dificuldades do próprio dia a dia, no nível, vamos dizer assim, como diz um amigo nosso, do relativo, um amigo que já é um mestre para a gente também, que nos ensina e nos ensinou e vai certamente ensinar a mesma coisa. Ele ativa a consciência de Sananda, de messiânica, crística, porque é exatamente o mesmo padrão de entendimento e prática. Também não devemos pensar que é apenas os escolhidos, os selecionados, os que têm mérito, que podem trafegar nesse caminho, nesse percurso, nessa jornada. Ao contrário, todos nós que estamos inseridos nesse conceito que a gente vai apresentar e finalizar, todos nós que estamos num caminho da perfectibilidade, nós somos ainda muito imperfeitos, quanto mais imperfeitos, maior número de falhas. Então, no fundo, tem a ver com a qualidade do ser que vai se aprimorando. Quando a gente melhora um pouquinho numa área, pronto, a gente ativa um pouco dessa consciência, sim. A gente não precisa passar necessariamente linearmente por degraus na cadeia ou na evolução, ou na cadeia evolutiva, ou na evolução contínua, de progresso e de progressão até o infinito, até a Deus, até a consciência divina. Esse até é uma espécie de paradigma de tangenciamento que a Kabbalah ensina, porque no fundo, a consciência suprema, a transcendente, é algo que a gente não tem como tangibilizar, nem expressar, nem exprimir, quer dizer, palavras escritas ou orais. Diz um grande mestre, um sábio rabino, que Deus, a divindade, essa consciência divina suprema, ela começa quando o infinito acaba. Então, parece até um paradoxo budista. Então, a gente vai entender que essa consciência messiânica também vai crescendo numa cadeia evolutiva infinita. E aqui a gente fica no recado, mas qualquer um de nós pode começar. A questão não é quando a gente começou e está no caminho, é quando a gente não entra
e em caminhos que não vão nos levar a essa consciência. Então é importante o quê? Melhorar um pouquinho de algo em nossos atributos, daquilo que a gente sente que consegue e pode, que vai dando força para melhorar aquela outra qualidade que ainda precisa ativar. E não ficarmos presos aos atributos invertidos, que vão nos levando ao contrário, né? Vamos dizer assim, uma queda. Não que a gente retroage espiritualmente, mas as quedas, de queda em queda, a gente vai caindo. Não, caiu, levanta, erramos, acertamos. Isso cada um de nós, a nossa consciência vai fazendo isso que nas vidas sucessivas, na chamada erraticidade, na linguagem, assim, espiritualista ou espírita mesmo. Então a gente está congregando as várias escolas nessa visão da consciência de Mashiach, de Sananda, do estado crístico de ser, desse estado feliz, já é um estado de felicidade plena. Mas isso não acaba, não é estático, como a gente achar que é o paraíso, o Gan Eden, né? Ou na linguagem cabalista, o pessoal vai tocar a harpa, né? Os anjos, e a gente vai ficar ali não fazendo nada, etc. Uma linguagem e conceito e que não é verdade, é pueril. A gente precisa crescer, amadurecer, evoluir. Cada um de nós, a gente pode dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo, dando o segundo, caiu, levanta, dá o terceiro passo, nesse refino de conduta e caráter e felicidade que no fundo é o que todos nós buscamos e desejamos.